canal Botafogo Eterno, meu nome é Conrado. Bom pessoal, nesse vídeo eu quis fazer algo especial para vocês, devidamente trajado, né? Com do meu ponto de vista, uma das camisas mais bonitas do Botafogo nos últimos anos. E com um motivo muito nobre, né? Em relação a ser contra o racismo aqui, visualmente eu achei espetacular que metade da camisa branca e as listras aqui com os dados e as porcentagens, né? Que assim, nesse vídeo eu vou começar de forma diferente. Primeiramente quero agradecer a todos vocês que o meu último vídeo que eu fiz em relação às primeiras imagens das obras da troca de gramado do Newton Santos, né? Que eu editei algumas imagens da Botafogo TV e coloquei o hino do Botafogo tocado na guitarra ali, ao invés das explicações, né? Para fazer um vídeo mais objetivo, só com as imagens, mais reduzido, né? Mais simples. E assim, me surpreendeu bastante que esse vídeo teve um boom ali. Ele já deu mais de 16 mil visualizações até o momento. Sendo que o meu canal, que é bem pequeno, como um todo, tinha 22 mil visualizações até esse vídeo. E assim, cerca de 140 novos inscritos também, só nesses últimos dias que eu postei o vídeo. Agradeço muito a vocês. Aos novos inscritos, sejam muito bem-vindos ao canal. Aqui é um canal de botafoguense para botafoguense. Eu busco sempre trazer as notícias do nosso glorioso de uma forma objetiva e também dando minhas opiniões, né? E também para a intenção do canal é entrar em contato com o máximo de botafoguenses possíveis. E também agradeço aqueles que já estavam comigo antes desse vídeo, né? Há cerca de 418 inscritos que já estavam comigo até antes do vídeo que eu postei na segunda-feira. Então um agradecimento a todos vocês. Fiquei bem empolgado, bem animado com esse boom que esse último vídeo deu no canal. E também peço sugestões, né, se vocês puderem deixar nos comentários aqui, até para formato de vídeo, se esse formato aqui tá bacana, se você acha interessante eu mudar alguma coisa. Que aqui eu, no formato atual, tento fazer uma coisa mais tete a tete, entre aspas, digamos assim, né? Coisa que vocês veem a minha opinião aqui, a forma que eu penso assim, gesticulando tudo, né? Para não ficar algo mandando caô para vocês, digamos assim. Vocês meio que olho no olho, digamos assim, de certa forma. Então, um agradecimento aos antigos e aos novos inscritos. Sejam muito bem-vindos e obrigado pela confiança. Então, achei digno começar esse vídeo, usar essa camisa, né, que eu acho até mais bonita que algumas listradas antigas que eu tinha, né, das mais tradicionais. Para agradecer vocês, eu acho que seria bem bacana. Agora vamos para o tema do vídeo, né? Principal, que é em relação ao elenco do Botafogo para 2023. Isso é um tema que eu vi que está sendo bastante discutido em outros canais de Botafogo, da mídia independente, né? Aqui no YouTube, em redes sociais, em várias plataformas diferentes, né? A torcida eu vejo que está bem dividida, até meio 880, né? Uns acham que está tudo uma porcaria, outros acham que está tudo muito bom, e eu queria botar meu ponto de vista aqui, de uma forma mais equilibrada, digamos assim, da visão atual que eu tenho do nosso elenco para 2023. Que assim, inicialmente, né, nosso elenco, as competições mais relevantes, no meu ponto de vista, seria a Copa Sul-Americana, a Copa do Brasil ou o Brasileirão. O Brasileirão tentando buscar uma vaga para Libertadores, a Copa do Brasil tentar ir o mais longe possível. Para mim, a gente teria que, no mínimo, buscar umas quartas de final. E a Copa Sul-Americana, para mim, seria a princípio um título mais viável, né? Porque nós vimos nas últimas edições, a edição passada mesmo, times que rebaixaram chegaram nas semifinais da Sul-Americana. Dependendo do encaixe ali dos sorteios, você tem um caminho mais fácil, digamos assim, do que nas outras competições que nós vamos disputar, né? Esclarecendo isso para vocês, o que seria o nosso maior foco para 2023, uma análise do nosso elenco. No meu ponto de vista, nós temos um bom elenco, tem uma formatação boa. Do meio de 2022 para o final, para o começo desse ano, tiveram alguns jogadores muito importantes, assim, levando em conta desde o final do primeiro turno de 2022 até o final de 2022, tivemos grandes acréscimos como o próprio Jefinho, que para mim foi a revelação do campeonato brasileiro do ano passado, merecia até a taça como revelação. O Tiquinho Soares, o Carlos Eduardo, o Marçal, monstro na lateral esquerda, o Adrielson, monstro na zaga. Então esses são alguns exemplos, né, de jogadores principalmente
entre o final do primeiro turno e a segunda janela de transferência, que no meu ponto de vista fortaleceram bastante o nosso elenco. Para mim temos um bom elenco, a resposta da primeira pergunta ali da thumbnail, e agora a segunda seria do que a gente precisaria mais. E se eu acho que precisaríamos de alguma coisa. Do meu ponto de vista, sim, precisamos de reforço. Apesar de termos um bom elenco, eu não tenho tanta confiança que no formato atual a gente levantaria uma taça. Eu, como torcedor, vou torcer igual louco, sou apaixonado pelo Botafogo aqui, assim como todos vocês que estão assistindo. Mas agora, tentando ser mais racional, digamos assim, eu tenho dúvidas, porque nosso elenco tem algumas lacunas, que para mim teriam que ser preenchidas para o nosso time realmente aí ser altamente competitivo. Eu acho que no modo atual nós somos competitivos, mas não tenho tanta confiança que levantaremos uma taça, por causa de algumas lacunas. Algumas posições que seriam mais cruciais. Uma é ponta direita. Precisaríamos de um ponta direita de alto nível para ser titular, porque até o momento ninguém conseguiu se firmar naquela posição. Várias improvisações de jogadores que jogavam nas outras pontas, como o Vitor Sá, o Luiz Henrique, não deu certo. O Sauer, que veio a princípio para fazer essa função ou de meia, também ainda não conseguiu se desenvolver bem ali na ponta direita. Então precisaremos de um ponto direita para ser titular. Outra posição, um lateral direito de alto nível, porque eu não sei vocês, mas eu não tenho confiança que o Daniel Borges daria conta de jogos grandes em torneio eliminatório. Eu acho ele muito irregular. Não vou falar que ele é horroroso, mas eu não tenho confiança nele em grandes jogos. O Rafael, enquanto ele não se firmar também, conseguir ter ritmo de jogo, essas inúmeras lesões que ele teve em 2022, também não dá para pôr a mão no fogo, que vai ser diferente em 2023. E eu vejo até como um acréscimo pro próprio Rafael. Se chegar um lateral direito de alto nível para ser titular, ele tem uma motivação a mais para brigar com esse cara pela vaga ali e quem sabe retomar o futebol que ele já teve, né? E ter uma sequência de jogos ali com alguém lá pau a pau, disputando um contra o outro. Outro ponto, um reserva para o Tiquinho Soares. Precisamos de um bom centroavante para ser o reserva imediato do Tiquinho Soares. Entra aquela história lá de time ganha jogo, o elenco ganha campeonato, né? Porque o Tiquinho é um baita de um centroavante, muito dinâmico, excelente jogador, porém, jogo que ele não tiver bem, ou então se ele machucar, foi expulso, a gente tem que improvisar centroavante, não é difícil imaginar levantar taça dessa forma, né? Então, para mim, precisaríamos de um reserva, um bom centroavante, não precisaria ser craque, mas um bom centroavante para ser o reserva imediato do Tiquinho. Outra posição, acho que precisaremos de um meia armador. O Luiz Castro recentemente disse que ele prefere, que ele não é tão fã de camisa 10, ele prefere camisa 8, né? Ou seja, algum jogador que consiga marcar, se posicione bem, ajude no toque no meio campo e construa jogadas. Assim, mas não o 10 propriamente dito, que seria o mais ofensivo. Seria um meio campo, algo entre um segundo volante e um meia central. Um cara que conseguisse desenvolver essas duas funções bem, né? Que aí cobriria essa parte do camisa 10, na visão do Luiz Castro. Então eu acredito que precisaríamos de um jogador à disposição, porque apesar de termos bons jogadores, o Carlos Eduardo, o Lucas Fernandes, temos outros jogadores para testar também, né, nessa função. O próprio Patrick de Paula, se ele se desenvolver, ele poderia fazer essa função, mas a nível de elenco, se a gente passar o Carioca e não tiver quem consiga fazer muito bem essa função, acho que é válido trazer um jogador de bom nível para essa posição. E o último ponto para mim, que eu ainda não cravo a necessidade disso, mas eu vejo uma abertura, é um reserva para o Marçal. Porque o Segovia chegou, ainda não vimos ele em campo. Se ele realmente desenvolver, se mostrar muito apto para ser o reserva do Marçal quando for preciso, então eu acho que estaria ok, não precisaríamos de uma contratação para a reserva do Marçal. Porém, se ele não demonstrar isso, aí eu acho que precisaríamos. Então essas seriam as posições, do meu ponto de vista, seriam as lacunas que o nosso elenco tem. E com contratações pontuais como essa, aí eu acredito que teríamos um elenco muito bom, muito capacitado, muito competitivo. E aí eu acreditaria com fervor, no mínimo, a Taça Sul-Americana durante esse ano.
E também uma certa facilitação, entre aspas, para irmos mais longe na Copa do Brasil e no Brasileiro uma vaga para Libertadores, né, do ano que vem. Então esse é o meu ponto de vista. Eu não sei o que vocês pensam em relação a isso. Então deixem aqui nos comentários, aqui embaixo, o que vocês pensam. Vocês compartilham de minha opinião, se pensam totalmente diferente. E também, claro, né, se possível, inscreva-se no canal, deixa o like, compartilhe nas redes sociais, grupos de WhatsApp aqui. Que esse canal é de botafoguense para botafoguense. Canal de quem ama a estrela solitária General Severiano. E mais uma vez, muito obrigado pelas novas inscrições e pelas views do último vídeo. Beleza? Não se compara, é diferente e saudações alvinegras.